Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a Aprenda COBOL. Aqui nós falamos sobre programação em COBOL, falamos sobre ambientes, falamos sobre conceitos, nós ajudamos milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, a tanto entrarem no mundo da tecnologia da informação através do COBOL, como reciclarem conhecimentos, reaprenderem e até mesmo aprender do zero, né? E nunca programou antes, tem a chance de poder aprender aqui. Nós temos muitos alunos, inclusive, que são ex-vendedores, são ex-pessoas que trabalhavam em outras áreas aí afins e resolveram entrar na carreira de TI. A porta de entrada foi através do COBOL. Isso porque o COBOL tem uma curva de aprendizado, de programação, de você aprender a programar computadores muito fácil e muito simples. Então o COBOL ele é muito tranquilo em relação a isso. E na aula de hoje, que nós vamos continuar na outra aula também, mas eu vou dividir essa aula aqui em duas partes. Eu estou fazendo essa primeira parte aqui com vocês aqui, que era o que eu ia ministrar na última quinta-feira, que não foi possível, né? Eu vou trazer para vocês aqui um assunto que alguns alunos têm mandado muitas perguntas, tem gerado alguma confusão, dúvidas, algumas coisas, por mais que a aula tenha uma boa explicação. Esse assunto realmente ele trouxe algumas dúvidas aí para vários alunos, para várias pessoas aí, inclusive pessoas com um pouco mais de experiência, né, que trabalhavam também com COBOL, trabalharam com COBOL um tempo atrás, estão querendo relembrar novamente e nunca entenderam na época por que, né, que algumas coisas não funcionam de determinada forma, né? Isso porque a base conceitual realmente foi um pouco fraca. E por falar em base conceitual, quando eu aprendi a trabalhar com COBOL, quando eu trabalhei profissionalmente com programação, eu aprendi meio que na marra, né? Meio que apertado ali. Então, meu chefe na época, ele me deu um computador, me deu códigos e falou, ó, te vira, aprende. Basicamente foi isso que aconteceu. Para não ser tão ruim assim, ele tinha uma apostila bem fininha, bem pequenininha, com alguns códigos lá em COBOL lá, que eu fui lendo aquilo, fui tentando entender aquilo ali, né? E fui meio que na marra, né? Ou seja, eu tinha o código do COBOL, o ambiente lá para poder desenvolver, tinha o computador para desenvolver, tinha um problema para resolver. Então, eu entendi o problema, transformava em código, compilava aquele negócio e ali ia quebrando a cabeça, né? Com erros, acertos, até eu conseguir desenvolver alguma coisa. E na maioria das vezes, os códigos, né, de COBOL que a gente desenvolvia, o que eu pegava na época para poder estar desenvolvendo, eram códigos que tinha muitos... primeiro que eu não tive uma base conceitual muito boa quando eu aprendi. E segundo, tinha muitas demandas e muitas necessidades que exigiam um conhecimento do COBOL em termos de estrutura, em termos de palavras reservadas, de recursos, que eu não tinha na época, eu não tinha aquele acesso, eu não tinha condições de poder fazer aquilo na época. E a única coisa que me restava, na verdade, era olhar programas anteriores e sistemas já desenvolvidos aqui em COBOL para ver se eu conseguia encontrar alguma coisa que pudesse me apoiar, que pudesse me ajudar de alguma forma. Então, eu comecei a garimpar programas anteriores, procurando algumas soluções, procurando algum recurso, procurando alguma coisa que eu pudesse estar utilizando naquele momento para poder resolver a demanda que eu tinha. E normalmente, quando eu tinha um problema, eu escrevia esse problema, eu fiz para mim uma wiki, uma base de conhecimento, né? Uma wikizinha, que era um caderninho, na verdade, muito simples, onde eu anotava algumas coisas e anotava o sistema, o programa, o exemplo que tinha naquele código ali. Então, sempre que eu precisava de recorrer a alguma coisa que já tinha acontecido, que eu não lembrava como fazia, eu tinha aquele caderninho que me apontava uma referência, entre aspas. Por falar em referência, eu quero falar para vocês aqui do nosso portal, aprendacobol.com.br. Nele, pessoal, vocês vão achar tutoriais maravilhosos para desenvolver em COBOL. Deixa eu aproveitar até aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu computador com vocês aqui, só para mostrar aqui, né? Então eu tô com ele aqui aberto aqui, ó. Se você vir aqui na web aqui digitar assim aprendacobol.com.br, você vai cair no portal nosso. Não sei porque que o meu aqui foi, ao invés de vir para cá, ele veio pro buscador. Mas olha que legal, no buscador mesmo já tá aqui, ó. Melhor e mais completo portal de educação em mainframe do Brasil, né? Tem tudo aqui, ó, sorting, code, condition, tal, SQL, fit, beleza, perfeito, perfeito. Quando você entra no portal nosso, de cara você vai ter esse acesso aqui em cima, tem um menuzinho, né? Onde está aqui com mainframe, JCL, COBOL, DB2, tá vendo aqui, ó, documentações, etc, exemplos.
você vem aqui em exemplos de código, você tem exemplos de JCL, você tem aqui exemplo de COBOL, exemplo de DB2, né? Vou entrar aqui no exemplo de JCL para você dar uma olhadinha aqui. Opa, apareceu um anúncio aqui. Ó, referências de código em JCL, tá vendo aqui, ó, para criar conjuntos de dados, tá vendo? Tá tudo aqui bonitinho, ó, direitinho, lindo, maravilhoso, né? Quando você desce aqui um pouquinho aqui, ó, ele vai abrir para você aqui algumas opções, né, para você poder verificar o que você tem aqui, ó. Tutorial COBOL, tutorial JCL, ok? Então você tem tudo isso aqui, o tutorial DB2, tutorial 6, né? Vamos entrar aqui no tutorial de COBOL, só para a gente poder dar uma olhadinha aqui, uma navegadinha aqui. Quando você entra aqui em tutorial de COBOL, você tem todas as informações que você precisa desde o início aqui, ó, introdução ao COBOL, o que é o COBOL, como foi criado. Tem um vídeo de introdução meu também aqui, explicando aqui, né, do canal nosso aqui, né? Enfim, aqui, ó, você tem itens de dados, que é o que nós vamos falar hoje, né? Introdução, níveis, variáveis, etc. Tá tudo bonitinho aqui, tá tudo bem desenhadinho aqui, galera. É só você acessar isso aqui, tá? Tá tudo perfeitinho aqui, ó. Enfim, eu quero saber sobre as cláusulas, né? Sobre as condições, copy, ok? Então, codificação de arquivos, ó, introdução aos arquivos, né? Você poder entender um pouquinho aqui como funciona a estrutura de arquivos, layouts, ok? A cláusula redefines aqui, ó, tá falando um pouquinho sobre o redefines, que é algumas perguntas que alguns alunos mandam também, interessantes, tá tudo aqui. Na minha época não tinha essas coisas, não tinha esse recurso tão bacana que nós temos aqui, né, do portal que nós acabamos de colocar para vocês aí. Então, se precisar de um suporte, de uma ajuda, de alguma coisa, pode entrar nesse canal nosso aqui, no suporte aqui, tá? Suporte não, perdão. No portal nosso aqui, que você vai encontrar a ajuda que você precisar, os exemplos que você precisar. Fora isso, nós temos a nossa comunidade no Telegram, que o link está aqui embaixo. Você não faz parte da nossa comunidade no Telegram, entra agora mesmo na comunidade do Telegram. Lá, além de ser publicadas, né, oportunidades de trabalho, ofertas de emprego e outras coisas mais, nós colocamos dicas, sugestões. Tem uma galera lá que ajuda várias pessoas com várias dúvidas. Se tem alguma dúvida sobre alguma coisa, é só você colocar lá, que a própria comunidade é bem unida, né? Nós somos a maior comunidade COBOL do Brasil. Dentro do Telegram, eles podem te ajudar. Além disso, nós temos o nosso canal Aprenda COBOL no YouTube também, né? Que tem esse vídeo e mais outros vídeos ainda, né? Se fizer sentido para você, eu peço que você se inscreva no nosso canal também para dar aquela força, para dar aquela moralzinha. Clica no joinha, né? Compartilha também esse vídeo com mais pessoas para poder ajudar a gente a ser fortalecido, ajudar a gente a estar, vamos dizer assim, mais incentivado e trazer cada vez mais e mais conteúdos aqui de valor aqui para vocês. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto de hoje, que nós vamos continuar na próxima aula, claro, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui em nível conceitual, em base conceitual, que eu não tive isso na minha época. Então eu fui estudar depois COBOL com um certo tempo, com mais tranquilidade, com mais calma. Inclusive escrevi até um livro de COBOL, tá aqui do meu lado aqui, ó, o meu livro aqui, ó. Dedinho apontando para ele aqui. Inclusive escrevi até um livro de COBOL também, né? Estou escrevendo aqui a versão 2 muito mais completa desse livro, né? E isso porque eu tive uma base conceitual muito bacana. Depois eu busquei esses conceitos, busquei os manuais da IBM, depois que a internet... Na época eu estava aprendendo COBOL, o pessoal nem tinha internet, né? Então, depois que a internet veio pro ar, que a IBM estava com o site dela, que tinha muitos manuais, muita coisa bem interessante, muito rica mesmo, aí eu comecei a devorar aquilo e aprendi tudo que eu sei hoje, né? Ainda tenho muita coisa para aprender ainda, tá? Ainda não sei de tudo, ainda não. Tem muita coisa interessante aí. Mas vamos lá, entrar aqui, porque se deixar, pessoal, eu vou falar e nada, né? Então vamos lá, então. Eu trouxe para vocês aqui um slide bem basicão mesmo, tá? Para a gente poder entender alguns conceitos bem interessantes. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O COBOL, basicamente, ele tem dois tipos de dados. Numéricos, que são números, né? Caracteres de 0 a 9. E alfanuméricos, que além dos alfabéticos de A a Z, tem também os caracteres de 0 a 9 e tem também caracteres especiais. Então, basicamente, o COBOL trabalha com esses dois tipos de dados. Tipo de dado é o quê? Tipo de dado é um conjunto um set de caracteres, né, binários, que vai ser interpretado pelo computador para ele fazer algum tipo de operação, tá? Então, por exemplo, operações matemáticas não podem ser feitas com tipos de dados textual, ou seja, os alfanuméricos. Então, cálculos só podem ser feitos com tipos de dados numéricos, ok? Isso é um exemplo, tá?
Agora, qualquer informação que for impressa para o usuário, ela pode ser impressa tanto em formato numérico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, a qualidade da impressão para deixar um negócio bem bacana para o usuário, tá? Ou em formato alfanumérico, formato texto, né? Que você pode inclusive dar uma carinha, pode brincar, pode fazer algumas coisinhas ali bem interessantes para poder mostrar para o usuário, ok? Basicamente o COBOL é isso, só que não se limita a isso. Por quê? Porque o COBOL ele é uma linguagem, você aprendendo o COBOL com a gente aqui, bem rapidinho, eu só vou voltar para mim para te explicar isso, que eu considero isso bem importante, né? Quando você aprende a trabalhar com o COBOL, independente do ambiente, por exemplo, quando eu aprendi o COBOL de micro na época, né, para a plataforma x86, depois eu fui trabalhar com IBM, a única dificuldade que eu tive, uma ambientação que eu tive que fazer, foi em questão da plataforma. A plataforma do grande porte é diferente da plataforma do pequeno porte, então eu tive uma certa dificuldade, tive que ter um tempo de adaptação ali para poder me acostumar a trabalhar com o TSO, SPF, né, para trabalhar com a navegação no geral ali, né, com o grande porte, com a plataforma IBM dentro do ambiente ZOS. Para mim não é uma coisa muito, não foi no início uma coisa muito amigável. Hoje eu me sinto muito mais, por incrível que pareça, à vontade de trabalhar com a plataforma grande porte do que baixa plataforma, por exemplo, tá? Então isso porque depois que você aprende, depois que você entende, aquilo fica muito amigável, fica muito fácil de você poder interagir, trabalhar, além da robustez, além, né, da segurança, além de algumas coisas mais que o ambiente de grande porte oferece também, tem também para você, ok? Então o que acontece? Mas a estrutura que eu aprendi a trabalhar com o COBOL, salvo algumas APIs, né? Então, por exemplo, quem trabalha com Microfox desenvolvendo dentro de ambiente Windows para criar aplicações Windows vai ter muita interação com a API Windows. Então, alguns tipos de dados, inclusive, podem surgir. Eles não são necessariamente do COBOL. Eles são de uma API integrada com o COBOL que vão facilitar aquele desenvolvimento, vão facilitar você desenvolver aquelas coisas. Um programador Microfox, por exemplo, quando for trabalhar num ambiente TSO de grande porte, por exemplo, ele vai sentir falta de alguns recursos que a API tinha, vai sentir falta de algumas variáveis, vai sentir falta de alguns comandos, inclusive, próprios específicos daquele ambiente. Não são intrínsecos necessariamente do COBOL, mas eles foram implícitos dentro da linguagem para aquele ambiente, para favorecer aquela plataforma, aquele ambiente de desenvolvimento. A mesma coisa acontece também com o grande porte, ok? Mas a estrutura do COBOL em si, por exemplo, você fazer um programinha Hello World em COBOL, eu vou dar até esse exemplo para você aqui dentro da plataforma nossa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, introdução ao COBOL. Quando você vem aqui, terminologia, estrutura, formato, aqui, ó, programa Hello World, Olá Mundo, né? Então, se você pegar esse códigozinho aqui, ó, e colar ele no OpenCOBOL IDE do Windows, ou no OpenCOBOL IDE do Linux, ou no grande porte, inclusive, você não tem que alterar nenhuma linha de código. Do jeitinho que ele está aqui, você pega e cola, ele vai funcionar. Que é o COBOL puro que está aqui, ok? Então aqui eu não estou usando nada de API, o Hello World estou usando absolutamente nada de API. Tanto é que o exemplo que nós colocamos aqui, ó, como fica na tela do mainframe. Olha só para você ter uma ideia como é que vai ficar aqui, tá? Então, veja que o código não teve nenhuma alteração no grande porte. Você pega esse mesmo códigozinho aqui, cola no OpenCOBOL IDE, cola ele sei lá, no VS Code, tanto faz no ambiente Mac, Linux, Windows, não importa, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito, porque o COBOL, ele tem essa característica universal, né? Então ele vai funcionar muito bem em determinado ambiente que você colocar para ele poder estar funcionando, porque universalmente o código basicamente é o mesmo, não tem diferença dos códigos quando você começar a desenvolver aqui em COBOL. Tá claro isso? Então essa é uma vantagem muito grande, que a curva de aprendizado, na verdade, que você vai precisar caso trabalhe em outra plataforma ou em outro ambiente, está inerente à própria plataforma que você vai trabalhar ou o ambiente que você vai trabalhar, não necessariamente a linguagem. Isso quer dizer que os conceitos que eu vou te passar aqui hoje de estrutura básica do COBOL vão servir independente do ambiente que você trabalha, claro? Então, vamos apresentar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, regras de formatação de nomes dentro do COBOL. Então você tem as literais numéricos e literais não numéricos, ou seja, são conjuntos de tipos de dados para você trabalhar
tanto variáveis como, vamos dizer assim, me fala agora, layouts de arquivos, tá? E outros tipos de fontes de acesso a dados que você for precisar por acaso, ok? Então, quando você fala aqui, ó, literais não numéricos, máximo de caracteres, 120 caracteres, inclusive espaço em branco, etc. Isso aqui, ó, ela tem uma composição nativa dentro do COBOL, que é bem interessante, que agrupa todos os caracteres. E uma fração dessa, um pedacinho desse grupo, configura os literais numéricos, tá? Que vai no máximo até 18 dígitos, né? Pra você ter ideia, 18 dígitos, cara, você está falando aí de uma casa de numeração astronômica, né? Pra você ter ideia, quando a gente fala de bilhões, eu estou falando de 12 dígitos, né? Basicamente. Então, assim, você está falando de 18 dígitos, né? Você está falando de 4 trilhões, sei lá, né? É muita coisa, na verdade, né? Quinquilhões, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E você pode preceder com sinais, sinal positivo, né? Estou passando meu mouse aqui em cima aqui, ou sinal negativo à esquerda do número para você poder ter um tipo de indicação daquele número, né? Se aquele número realmente é um número que você vai utilizar para poder fazer vamos dizer assim, um cálculo contábil, vai apresentar um relatório de alguma coisa, enfim, vai apresentar alguma coisa para o usuário ou não. E ponto decimal, que não pode ser o último caractere, tá claro? Então é assim que funciona. Não dá para poder falar em tipos de dados e não dá para a gente poder falar, né, em variáveis dentro do COBOL sem você falar da Working Storage Section, que basicamente é uma área de armazenamento de recursos que você vai utilizar dentro do seu código. E esses recursos são os recursos que você vai armazenar valores, nós chamamos de variáveis, né, onde vão ficar armazenadas as variáveis e os valores dessas variáveis. Essas variáveis podem variar de, vamos dizer assim, da natureza do uso que você vai utilizar, como da natureza da operação que ela vai te fornecer, né? E nesse caso, você tem os tipos de dados, né, que a gente estava falando aí, e você tem como agrupar essas informações. Quando eu agrupo essas informações dentro de um conjunto, eu estou falando de quê? Estou falando de itens de grupo. E o COBOL é tão organizado que ele criou uma seção só para isso, que é a Working Storage Section, onde você vai criar todas as suas variáveis dentro daquela seção, muito organizado, muito bacaninha, né, para você poder trabalhar ali. E lá dentro da Working Storage Section, você pode criar itens de grupo, onde vão fazer sentido para você quando você quiser, por exemplo, um layout específico para trabalhar com determinada operação, determinado arquivo, determinado conjuntos de dados, né? Então você pode ter um item de grupo, por exemplo, que seria cliente, né? E dentro do cliente você poderia ter um subitem daquele item de grupo que seria endereço, onde seria a composição da rua, número, bairro, cidade, CEP, UF, etc. Aí o céu é o limite, a criatividade também é o limite para você poder estar organizando isso. Eu poderia ter um grupo também de variáveis só para trabalhar com cálculos, ou seja, eu poderia ter um grupo de variáveis chamado dívida, e dentro desse grupo eu poderia ter as minhas variáveis que vão me ajudar a fazer o cálculo daquela dívida, como amortização, taxa de juros, número de parcelas, né, parcelas em atraso e etc. Poderia ter uma série de coisas relacionadas apenas àquele conjunto dívida. E isso é bem interessante você poder trabalhar, porque não é só a organização, mas também a modelagem de trabalho, as regras de movimentação, regras de código que você pode colocar, dependendo das regras de negócio que o seu sistema vai ter para você poder estar desenvolvendo. Isso é bem interessante mesmo. Mas existe também uma outra forma de você poder trabalhar com COBOL que não seja trabalhando com itens de grupos, que nós chamamos o trabalho com itens elementares. Então os itens elementares, como está dizendo aqui, ó, são itens que não são subdivididos. Então, mais na frente aqui, ó, vamos avançar um pouquinho, vamos dar um exemplo, vamos entender o que são itens de grupos e o que são itens elementares na prática. Então, como você está falando aqui, ó, dos níveis, o COBOL ele vai trabalhar com esses níveis para fazer essa organização. Toda variável que você cria no nível 01, normalmente é uma variável de item de grupo, tá? Significa que, como você criou uma variável, um nomezinho, no nível 01, significa que debaixo dele vão vir outras variáveis também, vão ter uma hierarquia. E esses subníveis vão começar do nível 02 até o nível 49, vão definir as variáveis que estão subordinadas àquele grupo que você tinha criado, ok? Isso é para efeito de organização.
Então, se faz sentido para você criar um set de dados, onde esses dados podem ser melhor organizados e melhor trabalhados dentro do nível de grupo, vai trabalhar no nível 01. Se não, por exemplo, variáveis isoladas com índices de loop, né, auxiliares de cálculo e etc., você não precisa criar itens de grupo. Aí você pode trabalhar direto no nível 77, que é um nível independente. Resumindo, itens de grupo, nível 01 e suas sub-hierarquias, tá? Itens elementares, apenas o nível 77, que não tem, na prática, subdivisão. Tá claro isso aí? Na nossa aula, no nosso curso, a gente explica muito bem isso aí, mas mesmo assim tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? E nós vamos continuar tirando dúvidas sempre que for necessário. Não se preocupe, a gente não vai se cansar, a gente está aqui para poder ajudar realmente para fazer o nosso melhor, ok? Continuando aqui, ó. Você tem também um nível que é o nível 66 e você tem um nível 88, tá? Então você tem o 77, 66 e 88. Vamos explicar esses aqui para você. O 77 está muito claro, né? Independente, variáveis independentes, variáveis auxiliares que não precisam de subdivisão. No caso do nível 66, você vai utilizar quando você tiver a necessidade de renomear uma variável sem precisar de mexer no código necessariamente. Vamos supor que você está dando uma manutenção, tá? E você precisa fazer uma comparação de um tipo de dado, de uma variável, de alguma coisa que você tem lá dentro. E essa variável está sendo referenciada em vários trechos do código e vão piorar um pouquinho mais. Vamos supor que essa variável esteja dentro de um copybook, né? Ou seja, aí que você não tem, ou você não tem acesso àquele copybook, vamos dizer que aquele copybook está numa área, em um compartilhado, em um local lá que você talvez não tenha acesso a ela, mas você vai precisar de poder usar aquela variável para fazer alguma coisa, para fazer um cálculo dentro de um cálculo, para servir de base de uma movimentação, uma referência para passagem de um parâmetro, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Você pode usar o nível 66 para criar uma variável, renomear aquela variável para o nome da variável que você quer utilizar, e aí você pode usar aquele nome tranquilamente, sem afetar a sua variável original. Ok? Você vai conseguir fazer esse trabalho tranquilamente. Na verdade, você estaria trabalhando com a sua variável interna. Isso é muito útil em muitos casos semelhante a esses. Eu nunca vi esse tipo de recurso em linguagem de programação nenhuma, tá? Isso é bem interessante mesmo. Continuando aqui, já o nível 88, o que acontece? Ele vai, melhor dizendo assim, você já deve ter conhecido o conceito de constantes, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Constantes são variáveis. Por que são variáveis? Os valores são constantes. Porque os valores eles podem também variar, mas dentro de um único range. Por exemplo, você está falando de meses do ano. Você sabe que os meses do ano eles vão de janeiro a dezembro. A gente sabe disso, né? São limitados a 12 possibilidades, né? São 12 possíveis valores que você pode ter, né? Então, se você sabe que são 12 possíveis valores, você tem um range pré-definido ali. Então, apesar daquela variável ser uma constante, aquela constante ela tem valores que vão variar dentro do range que você colocou. Uma variável, por exemplo, sexo, pode ser M ou F, masculino ou feminino, são duas opções, né? Mas dentro de um range você pode colocar. O nível 88 também é interessante, ele pode ser usado como valor booleano, além da gente falar muito isso, a gente já tinha falado muito isso no nosso curso, tem vídeo no nosso canal também utilizando isso dessa forma, tá? Você pode dar uma olhadinha nas nossas aulas ao vivo lá, que elas vão explicar, algumas aulas lá explicam um pouquinho sobre esse nível 88, além das nossas aulas também, tá? Além de você ver isso também dentro do nosso curso. E aqui eu trouxe um exemplo basicão, só para poder ilustrar como isso funciona. Suponhamos que você tem aqui, ó. Aqui eu estou resolvendo aqui o problema do item de grupo, né? Que a gente já tinha falado lá da hierarquia. Eu tenho um item de grupo chamado código do encargo, e debaixo dele eu tenho 3 valores possíveis que ele pode receber, que esse encargo pode ter. Eu tenho 3 tipos de encargo, em outras palavras, né? Eu tenho um encargo chamado CPMF, um encargo chamado IOF e um encargo chamado juros, nesse exemplo, tá? Eu sei que o CPMF, segundo as minhas regras de negócio lá dentro, lá do meu código lá da ESC, da especificação de sistema, etc., o CPMF pode variar entre os códigos 100, 101, 120 e 400. Qualquer coisa que chegar para mim que seja 100, ou que seja 101, ou que seja 120, ou que seja 400, dentro da variável código encargo, ele vai entender que se trata de uma CPMF.
Já no caso do IOF, qualquer código que chegar para nós que esteja no range de 200 a 299, 201, 202, 203, 215, 234 e etc., até 299, incluindo o 301 e o 302, todos esses códigos, esses 102 códigos aqui, tá? Eles fazem parte do IOF. Então, quando a variável encargo receber qualquer número que esteja nesse range aqui, ela vai entender que é um IOF. Faço um adendo aqui pelo true. Eu nunca vi isso em linguagem de programação nenhuma, tá? Dentro do COBOL, as constantes aqui, ó, eu consigo definir dentro, se for uma variável de valor de escopo sequencial, você consegue definir o primeiro ponto, ponto de origem, o ponto de destino, ponto final, o primeiro ponto inicial, o ponto final. Colocando true, ele vai entender automaticamente que começa aqui e termina aqui. Isso para ele é um range. Isso quer dizer que eu não preciso, no COBOL, por exemplo, escrever aqui que a minha constante pode aceitar 200, 201, 202, 203, 210, 200... Não preciso fazer isso. Basta eu colocar de 200 a 299, que ele vai entender exatamente que qualquer valor que entrar naquela combinação está dentro daquele range. Então esse true aqui ele é bem interessante. Então é um recurso que eu nunca vi em linguagem de programação nenhuma. Juros, né? Eu sei que os códigos 600, 610, 611 são do tipo juros. E aqui eu faço um testezinho básico. Eu atribuo um número, no caso o número 100, para a variável código de encargo. Move sente o código encargo, né? E aqui eu testo se CPMF move a CPMF to arc sair da mensagem. Então assim, realmente o 100 ele é CPMF, então ele vai dar. Eu poderia testar até de uma forma um pouco mais inteligente. Eu poderia colocar um evaluate true aqui dentro aqui e testar se em qual desses três possíveis valores esse código aqui está. E qual que ele achar, ele vai imprimir para mim qual é o encargo que esse código está. Ok? Então o evaluate true você vai achar também nos nossos códigos, vai achar no nosso curso, vai achar lá no portal nosso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ok? Continuando aqui. Beleza, André, entendi o que são itens de grupo, o que são itens independentes. Entendi aqui também os níveis especiais, 66, 77 e 88, tá? Perfeitamente, para mim já está claro isso aí. Agora, os tipos de dados em COBOL, como eles funcionam nativamente, independente do sistema operacional, da plataforma que você está utilizando. Independente deles, os tipos de dados são esses que a gente está mostrando agora aqui na tela aqui, ó, para você, tá? Esses tipos de dados, eles vão funcionar independente do ambiente, da plataforma que você estiver trabalhando, porque a linguagem nativa, ela independe do ambiente, ok? Então, sempre que você encontrar, por exemplo, você pode ter dados alfabéticos, alfanuméricos, numéricos com sinal, decimal compactado e binários, basicamente, tanto no grande porte, no mainframe, quanto também no ambiente de baixa plataforma. Então, por exemplo, no caso do alfabético, aqui eu criei uma variávelzinha no nível 77 e chamei de nome e coloquei pic de A de 10. O que significa esse A, picture A? Significa que eles são alfabéticos, caracteres de A a Z apenas. Então, nesse tipo de dado aqui, não entra ponto, não entra hífen, não entra sinal, não entra nada. Não entra absolutamente o range, o escopo, o set de caracteres que está definido aqui nesse pic de A é o quê? É apenas os caracteres de A a Z. Então, por isso que nós usamos aqui o exemplo nome, porque nome normalmente, tirando o filho do Elon Musk, né? Mas nome normalmente não tem números no meio dele, não tem caractere especial no meio dele. Normalmente nome só tem apenas letras ou caracteres alfabéticos, de A a Z. Então, para você poder garantir, por exemplo, que ninguém escreva um nome, por exemplo, Olivia, né? Com 0, né? Começando com 0, garanta que ele coloque o O no lugar do 0, por exemplo, vai funcionar perfeitamente. Garanta que ele coloque a letra E ao invés do algarismo 3 no lugar dele, né? Que algumas pessoas confundem algumas coisas assim. Então ele vai garantir que realmente o nome imputado não tenha nenhum tipo de caractere que não seja alfabético. Aqui no endereço, no caso, que ele é uma hierarquia, veja que está criado no nível 03, significa que existe um 01, que é um registro, por exemplo, de alguma coisa, de um código, de um layout de um arquivo, né, um arquivo de pessoa, de cliente, de funcionário, sei lá, de o que é, alguém que tem a informação em endereço.
e o 0,3 é um subnível, né? Uma hierarquia desse nível primário aí. Tá? E ele está definido como pique de x de 60. E cabe o pique de x. Por quê? Porque o endereço tem número, quadra, tem caractere especial, tem alguma coisa que você vai utilizar que está dentro da abrangência do pique de x. Então é válido utilizar o pique de x para isso aqui. Numérico, você tem aqui no nível 77 uma variável chamada valor, que ela está descrita como decimal, normal, né? Então esse decimal normal aqui é uma variável que ela tem 13 caracteres, desses 13, 2 são numéricos, né? A gente explica isso também no curso, também os detalhezinhos no curso. Numérico com sinal, né? Ou seja, quando você tiver um valor negativo, você quer que ele apareça como negativo, quer que ele vai efetuar um cálculo negativo. Lembrando que se essa variável primeira, valor aqui, se essa primeira variávelzinha, você fizer um cálculo e ele der um resultado negativo, você pode ter problemas para poder usar esse resultado negativo para poder abater alguma coisa, por exemplo, dentro de um outro cálculo que você utilizar, porque não tem sinalização. Então, é altamente recomendável que quando você fizer cálculos matemáticos de valores, você escreva nesse formato, pelo menos aqui nesse formato. Ó. S de 9, quantidade de caracteres, V e a quantidade de decimais que você precisa. Tá? Isso é altamente recomendável, não é obrigatório, mas é recomendável. Você pode usar esse valor aqui para lá na frente para compor algum outro cálculo, alguma outra coisa. E se ele não tiver sinalizado como negativo, por exemplo, ao invés dele subtrair, ele vai somar. E você pode ter um problema no resultado, né? E eu já peguei, gente, problema também por causa disso aqui, tá? Porque o cara não definiu dessa forma correta, o programador original não tinha definido. Então, a gente quebrou a cabeça para achar qual é o problema do erro de cálculo, na verdade não tinha problema nenhum, a equação estava perfeita, né? Tinha problema na definição da variável. Olha só, para achar isso, né, haja cabeça, neurônio queimando para achar um problema desse. Então, muito cuidado. Sempre que for definir valores que podem ser calculados, né, sempre definam dessa forma que é muito mais seguro. Esse decimal compactado e o binário, eles são exemplos, funcionam da mesma forma que a gente colocou aqui, porém, primeiro nesse caso aqui que eu comp 3, é para poder economizar espaço em byte. Antigamente os discos tinham muita limitação e para economia de espaço utilizava dessa forma. Até hoje, né, isso aqui ainda é bem utilizado, que funciona muito bem, tá? E o binário, geralmente, para poder receber valores de parâmetros externos de outros ambientes, etc., que é um padrão meio que universal. Então ele é definido dessa forma para poder estar recebendo esses valores independente do formato que estiver, tá? Porque tudo acaba no final das contas sendo como um binário mesmo, né? E por último, para poder encerrar aqui com vocês aqui bem rapidinho, nós temos nessa parte teórica, claro, nós temos as máscaras de edição. As máscaras de edição são bem interessantes você poder utilizar, por quê? Porque elas vão te dar um formato muito mais amigável, né? O seu usuário não vai enxergar aquela coisa totalmente poluída, né? Então olha para esse primeiro formato aqui, ó, pique de 99.99.99,99. Se você fosse imprimir esse valor aqui apenas usando essas duas casas aqui, ó, 1 centavo, por exemplo, ele ia imprimir como para você? Como é que ia sair na tela para você? Ia sair assim, ó, 00.00.000,01. Precisava de tanto esse zero ser exibido aqui em cima? Às vezes por questão de formatação, do relatório, não sei. Mas normalmente não. E quando você quer suprimir esses zeros, você simplesmente coloca dessa forma, zzz.zzz.zzz9,99. Voltando ao exemplo de 1 centavo, aqui ia imprimir correto, ia ser 0,01, ok? E imprimir da forma correta. Então sempre que você quer exibir um número, deixe o 9. Sempre que você quer suprimir o número, substitua o 9, tá? Por essa máscarazinha aqui, pelo Z, que o número não vai aparecer, ok? Isso é legal para formatação do usuário, o usuário vê isso aqui direitinho. Outro formato interessante é esse aqui, ó, quando sempre o valor for negativo, for precisar de exibir um valor negativo, você coloca dessa forma. É o mesmo que esse aqui, porém, se ele for um número negativo nesse caso, você não vai saber, entendeu? Nesse formato, você vai saber quando o valor for negativo. Esse formato é a mesma coisa dos outros aqui, mas ao invés dele aparecer
os números, ele vai aparecer quem? O cifrão, aonde tiver. Ah, André, você deu o exemplo de 1 centavo. Como é que vai aparecer aqui? Vai aparecer cifrão 001, ok? Ah, André, mas e se for um número grande, for 100 mil, 142.499, por exemplo, ele vai aparecer normalmente aqui. Ele está nesse formato, por quê? Porque ele não está, ele está suprimindo tudo que for aparecer aqui na frente, não vai aparecer mais. Quando for um número maior do que essa unidade, for uma dezena, uma centena, um milhar, alguma coisa, ele vai aparecer normalmente um número, ponto, o restante do número, vírgula, as casas decimais normalmente. Então as máscaras funcionam perfeitamente, tá? Aqui da mesma forma, só que ao invés de aparecer desse jeito, vai aparecer asterisco e depois o 9,999. Vai aparecer um asterisco aqui. Por que esse asterisco vai aparecer? Vamos supor que esse número aqui seria a referência de um código, de alguma coisa, onde vai aparecer os 4 últimos números do cartão, por exemplo. Você pode suprimir o restante e vai colocar asterisco, o cartão termina com 4 últimos dígitos, por exemplo, tá? Você vai colocar lá. Aqui esses dois, CR e DB, no final CR e final DB, são números contábeis. Isso aqui é interessante para fazer relatórios contábeis, onde realmente tem que aparecer 0.0.0. E depois no final o quê? CR de crédito, quando o valor for positivo, por exemplo, entrada na conta é um crédito, e débito DB, quando o número for negativo, ou seja, saída da conta vai aparecer aqui dessa forma como saída da conta, ok? Nós vamos fazer uma prática, pessoal, dessa parte desses números aqui, tá? Tanto dos caracteres alfanuméricos, caracteres numéricos e formato de edição, na nossa próxima aula ao vivo na quinta-feira. Então eu trouxe esse assunto agora para vocês para dividir em 2 aulas, para ele não ficar tão extenso, não ficar tão cansativo. E na nossa próxima aula ao vivo, nós vamos trazer esse assunto aqui em detalhes. Eu peço novamente a você que não é inscrito no nosso canal, dá essa força pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você poder ficar atento toda vez que um novo vídeo for subir, quando a gente estiver no ar, ao vivo, ok? Para você não perder nenhum conteúdo e estar inteirado 100% com a gente em relação a isso aqui. E eu vou te pedir também para compartilhar não só esse vídeo, mas também os nossos vídeos ao vivo, maratona, faço com vários alunos e várias pessoas fazem aí, que têm ganhado muito, têm agregado muito aí com a gente, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Costa. Qualquer dúvida que tiverem, pode colocar aqui nesse canal. Lembrando, se você não faz parte da comunidade do Telegram, entre aqui. Se você ainda não visitou o nosso portal, aprendacobol.com.br, entra lá, tá? Visita, dá uma olhadinha, vê os exemplos que a gente tem colocado lá, dá sugestões de melhoria também, caso precisar de melhorar alguma coisa. Com certeza sempre tem algo a melhorar. E a gente está disposto e aberto a essas melhorias, ok? Gratidão, pessoal. Muito obrigado, tá? Por estarem comigo até aqui. Obrigado por ter essa atenção com a gente. E eu espero vocês na próxima aula, na quinta-feira, para a gente poder dar continuidade a esse assunto aqui, entrar no código e mostrar para vocês realmente como é feito essas coisas, como é que a gente pode trabalhar dessa forma. Beleza? Muito obrigado, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.